casa na sua casa. Querido, nós hoje estamos vivendo uma Páscoa, domingo de ressurreição especial. E como você também está cultuando ao Senhor no seu lar, eu, pastor Rogers e a equipe de levitas também estamos aqui no estúdio da casa do pastor e da pastora. Estamos muito contentes de abrir a nossa casa para a glória de Deus, para levantar o altar da Shalom até a sua casa. Receba da atmosfera de glória que tem no nosso lar para a sua casa. Que o Senhor abençoe seus celeiros, seus filhos e todas as áreas da sua casa. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 20. Lembrando que hoje é domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. E claro que é esta passagem que eu quero compartilhar com você, tá bom? Capítulo 20 do livro de João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde eles o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali. Todavia, ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho caídos. E que o lenço estivera sobre a sua cabeça, não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Então foi também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Pois como eles ainda não entendiam a escritura que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos. Então os discípulos retornaram para a sua própria casa. Mas ficou parada e chorando Maria Madalena, ao lado de fora do sepulcro. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro, e viu 2 anjos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que tu choras? Elas lhe disse: eles levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E ela, tendo dito isso, voltou-se para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A que procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Maria Madalena, ela foi até o sepulcro com óleos de bálsamo para ungir o corpo de Jesus. Ela foi para fazer um investimento no corpo morto. Mas Deus a surpreendeu. E ela pôde adorar, ela pôde contemplar o corpo vivo de Jesus. Quantos de nós não queremos investir no corpo morto, em uma porção da igreja que não está se voltando a Jesus? E nós temos que ser como Maria Madalena, pegar o óleo da unção e de forma dobrada, de forma ousada, corajosamente, ungir aqueles que estão perdidos, ungir aqueles que estão ansiosos, inquietos. E nós estamos aqui como igreja para ungir a sua vida, ungir a sua casa, para que haja na sua casa a prosperidade da glória de Deus. E eu creio que Deus, como surpreendeu Madalena, nesse domingo de ressurreição, Ele também nos surpreende. Onde nós não veremos somente milagres, onde não é nada, de repente a prosperidade financeira, onde tem enfermidade, de repente uma cura milagrosa. Mas a manifestação da glória do Deus vivo na nossa casa. E eu acredito que nesses tempos de confinamento para o mundo, mas para os que estão em Cristo,
É tempo de alinhamento. Querido, você não está numa prisão. Você está numa gestação do Espírito Santo de Deus que está para dar à luz filhos ungidos no Espírito, que crê no Espírito vivo de Cristo, se manifestando de uma forma gloriosa nesses tempos. Eu quero convidar você para cantar a canção que eu acredito que Maria Madalena cantou. Eu só quero ver você. 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 Cante isso, diga só quero ver. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Sim, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Queremos te ver, Pai. Queremos ver a manifestação da Tua glória na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, nos nossos trabalhos, nas universidades, Senhor, na política, em todos os portos, Senhor, em todos os pilares do Estado, do sistema, Jesus. Nós queremos ver a manifestação do Deus vivo, Jesus Cristo. E os anjos dizem santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, nos fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, nos fazem cantar santo? Só quero ver você. Vem, Jesus. Vem, Pai. Só quero ver você. Queremos te ver, Jesus. Queremos ver Yeshua. Queremos ver esse nome precioso. Queremos ver esse nome glorioso ser exaltado na nossa vida, na nossa família, ser exaltado na sua casa. Esse nome será levantado como bandeira forte a partir do seu lar, a partir da sua família. Muitas famílias dessa terra glorificarão o nome de Jesus por causa da sua fé. Vem, Pai. Queremos entronizar o teu nome, Jesus. Arabahassô, tu és a nossa bandeira.
Coloque a mão no seu coração e faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, exclusivo da minha vida. Perdoa os meus pecados, Pai. Repita comigo nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição. Eu creio, eu aceito o Filho do Deus vivo. Escreve o meu nome no livro da vida como nunca foi escrito, Jesus. Eu me rendo, Senhor. Diga isso, querido, nesta Páscoa, nesse tempo de passagem. Eu vivo uma passagem de uma cristã para uma cristã ungida, de um homem de Deus para um grande homem de Deus. Eu vivo uma Páscoa, eu vivo uma passagem de uma mulher de Deus para uma grande mulher de Deus, Pai. Fala, querido, que você quer viver uma plenitude no Espírito, que chegou o tempo de você viver uma passagem do sobrenatural. Se você provava das águas do Senhor no tornozelo, chegou a hora de você ser submerso a tal forma que os teus pés não vão mais tocar no chão. E a fé, ela vai te sustentar. Se antes você plantava 1, 2, 3 sementes porque colhiam poucas, chegou o tempo de você plantar 100, 500, 1000. Chegou o tempo de você plantar muitas sementes, porque chegou o tempo da grande colheita. Chegou o tempo onde todos os povos, eles ouvirão do nome de Jesus. E é por causa de mim, é por causa de você. Ei, aquieta o teu coração. Jesus vai voltar, mas não é agora, porque agora são princípios das dores. Mas quando todos ouvirem de Jesus, aí sim é o fim. O próprio Jesus falou que após todos ouvirem de Jesus, então presta atenção, esse avivamento, esse aquecer das nações, buscando o Senhor em suas casas. Filhos que estavam perdidos estão voltando para Jesus. E aqueles que nem conheciam, eles estão aceitando Jesus, porque eles estão querendo proteção. E sim, queira Jesus por proteção. Eu sou a boca que vai falar 2 vezes mais. A sua casa é a casa que vai viver milagres 2 vezes mais. É tempo de porção dobrada, porque nós vamos evangelizar de uma forma extraordinária. A sua família, toda ela rendida a Jesus. Você e a sua casa servindo ao Senhor. Aleluia! Eu te aceito, Jesus, como meu governo nesse tempo de grande avivamento. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Nós abençoamos essa família de uma forma poderosa. Você crê, querido? Então diz amém bem alto aí para todo mundo ouvir. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém! Glória a Deus! Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor! Oh, glória a Deus amado! Eu ficaria aqui adorando em casa então, gente. Meu Deus, é bom demais! Por que você não me falou que buscar o Senhor assim é tão bom dentro de casa, hein? Eu tinha gravado esses cultos já dentro de casa faz tempo. Mas sem mais delongas, nós vamos agora convidar o pastor Rogers, porque ele vai trazer uma mensagem do coração de Deus. Ajeita todo mundo aí no sofá, porque tá só começando. Shalom na nossa casa. Shalom, Igreja do Avivamento! É com imensa alegria que eu estou aqui compartilhando mais uma vez aquilo que o Senhor quer nos falar para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo, nessa geografia, naquilo que Deus te colocou estrategicamente para você realizar. Iremos falar hoje sobre a geração de Daniel.
O tema da nossa igreja, Shalom Teresina, para este mês de abril é porção dobrada. Estamos vivendo em meio a uma situação de crise, de uma pandemia, de um vírus, de um ataque maligno sobre as nações. E o que podemos fazer? Como podemos nos posicionar? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? O que a história de Daniel pode contribuir para nossas vidas? Por que esse tema, unção dobrada? Iremos conectar tudo isso hoje, iremos compartilhar aquilo que Deus quer falar em nossos corações. Bom, sem mais delongas, eu queria abrir aqui no livro de Daniel, capítulo 1, no verso 17, que diz assim: no caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhe abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo a mais, sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Bom, Daniel naquele momento estava vivendo por um momento de crise. Talvez o coronavírus naquela época chamava-se Babilônia. Os ataques eram muito mais presentes, muito mais mortais. Haviam mortes, muitas mortes por minuto, por hora, agressões físicas, sangues por todo lado, né? Casas pegando fogo, filhos sendo separados de pai, de mãe, uma nação sendo destruída à ponta de uma lança, à ponta de uma faca, enfim. As agressões eram muitas, a destruição estava por toda parte e Daniel estava sendo levado ali cativo por um poderoso império chamado Império Babilônico. Na época haviam 2 grandes impérios disputando a hegemonia no mundo, que era o Império Persa com os egípcios. De tanto eles se agredirem, o Império Babilônico começou a crescer, e de um ataque só conseguiu a hegemonia do mundo inteiro. O Império Babilônico era tão forte, tão organizado, através do seu rei Nabucodonosor, que as suas paredes, as suas muralhas, né, de frente àquele fronte, aquela fortaleza, mediam aproximadamente 30 metros de altura, e de largura poderiam passar mais de 3 carros aparelhados. Era um forte muito bem aparelhado. Dentro da cidade haviam construções, edificações, paisagismos, né, os jardins da Babilônia, conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Babilônia era uma cidade muito estruturada e a Bíblia diz que usou aquela cidade, usou Nabucodonosor, a Bíblia chega a dizer, meu servo, como um agente dominador para aquele tempo, porque Deus está no controle do dominado e do dominador. Embora o povo de Deus fosse um povo dominado, mas era um povo que não estava aliançado com Deus. O povo estava cometendo muitos erros, o povo estava envaidecido com o seu tempo, estava envaidecido com a lei, estava conectado com os tesouros, mas não estava conectado com Deus. Estava mais conectado com o pecado, com as coisas do mundo, estava mais conectado com outros deuses. E aí o Senhor permitiu o ataque da Babilônia, usou um outro império, levantou um império, ao ponto de Deus chamar o rei Nabucodonosor de meu servo. Só que aí, nós podemos imaginar os Daniéis que vivem o meio caos. E é nesses momentos que surgem os Daniéis. A geração de Daniel. Aqueles homens que têm o caráter e a integridade que Daniel tinha na Bíblia, para fazer a diferença em meio ao caos. Deus quer levantar esses homens nesse tempo, para fazer uma grande história, para dar uma unção dobrada, para fazer aquilo que os outros não fizeram, para fazer as omissões de que muitos eram para fazer e não fizeram, e Deus quer entregar para você. Deus quer te entregar essa unção dobrada. Deus quer te capacitar. Deus quer te dar o intelecto. Deus quer te promover. Mas você precisa querer. Você precisa se posicionar.
como diz no livro de Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas o que é o melhor dessa terra? O melhor dessa terra é aquilo que é consagrado ao Senhor. É aquilo que serve para Deus. É aquilo que serve para honrar a Deus. E Daniel teve essa consciência em todos os momentos da sua vida. Quando foi levado como cativo para a Babilônia, Daniel já chamava atenção porque era um jovem que era humilde e não era tímido. Era um jovem decidido. Era um jovem que aparentava ter muita segurança na sua palavra, na sua integridade, nos seus valores. Tinha uma aparência física. Cuidava do seu corpo, da sua mente, da sua alma e alimentava o seu espírito. E todas as pessoas, elas chamam atenção. Porque essa capacitação em todas as áreas de nossas vidas chama-se unção. E a unção atrai tanto o que é bom quanto o que é ruim. A unção chama atenção. E a unção que Daniel tinha chamou a atenção do Império Babilônico, que buscava uma seleção de profissionais. O Senhor quer te colocar numa vitrine para você chamar atenção em qualquer área da sua vida. Quando o Senhor diz lá em Apocalipse 1,6, o Senhor quer te entregar a unção de rei e sacerdote. Deus quer te dar autoridade. Deus quer te dar força. Deus quer te dar uma posição para você declarar o nome de Deus, para que você possa ser alguém de destaque, alguém que faça diferença, alguém que possa mudar leis, alguém que possa ser justo no tempo de injustiça, alguém que possa ser influente num tempo onde dominadores querem, por força, destruir o povo de Deus. Daniel foi essa pessoa naquele tempo. Quando Daniel chegou no palácio, lá em Daniel, no verso 1, no capítulo 1, verso 8, ele disse: decidi no meu coração não me contaminar. Decidi no meu coração não me contaminar. Isso é o perfil de alguém que é decidido. Ele decidiu na sua alma, no seu coração. A Bíblia diz: se queres guardar alguma coisa, guarda o seu coração. E ali Daniel, ele teve uma palavra não só com Deus, mas ele teve uma palavra com ele mesmo. Eu disse: eu não vou me contaminar. Ele chegou naquele lugar imponente, naquele lugar maravilhoso. Ele podia querer fazer os desejos dos seus oficiais, dos seus líderes, mas não. Ele mostrou que a posição dele era a melhor posição para ficar. Uma situação entre o dominador e o dominado. Aí onde o Senhor vai fazer a diferença do povo de Deus. Porque ele vai pegar o dominado numa situação de caos, numa situação de crise, para levantar e ser o influente desse tempo. Daniel, ao chegar no palácio, uma das suas primeiras provas, e nós somos constantemente colocados à prova. Constantemente nós estamos sendo observados. Constantemente nós somos colocados no embate. Para quem não conhece, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Lembrei de um filme agora, se eu não me engano o nome do filme é Desafio de Gigantes, do Denzel Washington, que é baseado em fatos reais. Um filme que retrata a história que passou-se nos Estados Unidos no século passado, onde havia um debate das faculdades dos Estados Unidos. E Denzel Washington, professor, teve um grande desafio de pegar jovens desacreditados que viviam à margem da sociedade, um povo discriminado por ser negro, não tinha posição nenhuma na sociedade. Todos os anos a Universidade de Harvard era sempre a universidade campeã, mas Denzel Washington sempre, antes de fazer um treino com os seus alunos, ele fazia as seguintes perguntas repetidamente: quem é o juiz? E eles respondiam: é Deus que é o juiz. E ele perguntava: por que é Deus?
porque ele é quem decide quem vence, se sou eu ou meu adversário. E ele perguntava mais uma vez, e quem é seu adversário? O adversário não existe. O que existe é uma voz discordando da verdade. Então ele sempre perguntava isso, e essa verdade entrava no coração daqueles jovens, ao ponto de que quando eles iam para o embate, quando eles iam para dentro da cova, quando eles iam para dentro da fogueira, eles sabiam quem era, eles sabiam quem que ia julgar, independente daquelas pessoas que estariam ali, eles sabiam exatamente quem iriam julgar. Eles sabiam que se ele estivesse com a verdade, eles sabiam que se ele estivesse na posição, se ele mantivesse os seus valores, eles sabiam que sairiam dali com a vitória, porque Deus é o juiz que está acima de todo juiz. Deus é o médico dos médicos, Deus é o rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Então não existe imperador Nabucodonosor, não existe império, não existe governo, não existe nada que possa trazer opressão para quem sabe que Deus é o juiz e o rei do seu coração. Daniel carregava no seu nome essa certeza. E um dos primeiros embates que Daniel teve foi em relação às comidas, os manjares. Daniel nunca agrediu a cultura da Babilônia. O propósito do domínio babilônico era extrair o que Daniel tinha de bom, mas o objetivo da Babilônia era aculturá-lo. Então, a primeira coisa que a Babilônia fez foi mudar o seu nome. Mas Daniel não mudou seu coração. Daniel ele sabia exatamente o que devia ser feito. Daniel disse, eu vou ficar na posição. Eu não vou mudar a minha aliança, eu não vou mudar meu coração, pode mudar meu nome, pode mudar minha identidade, pode me açoitar, pode me obrigar, mas eu não vou sair da posição. E o Senhor está dizendo agora para você, não saia da sua posição. O que você tem de forte é a sua aliança. Não negocie a sua aliança. A sua aliança com Deus é inegociável. As pessoas vão respeitar quando elas entenderem o valor que você dá à sua aliança. Então Daniel, quando chegou, mudaram o seu nome. Uma coisa interessante que Daniel fez foi se cercar de pessoas boas. Daniel se cercou de excelentes amigos. Amigos que pudessem ajudá-lo na caminhada. É um princípio importante na nossa caminhada com Deus. É nos cercar de pessoas que nos ajudem na caminhada. Porque a Bíblia diz que é bom que sejam no mínimo 2. Quando um está fraco, lá e dá força. E Daniel se cercou de 3 amigos excelentes. Daniel provou que a sua alimentação era importantíssima para a execução do seu trabalho, para a execução do seu intelecto, para a execução de questões emocionais. Ele mostrou ser equilibrado em todos os momentos. E ele propôs uma prova. Vamos nos alimentar 10 dias com a minha comida para ver o resultado daqueles que comem os manjares da tua mesa. E os líderes já começaram a observar que Daniel ia ser um grande influenciador. Porque ele provou que a sua alimentação era importante para a execução dos trabalhos que era proposto. Daniel, a todo tempo, não agrediu a sua cultura, a cultura do dominador, mas foi provando que o Deus de Israel era muito melhor do que aquilo que ele poderia oferecer. Que a força de Daniel estava na aliança e não no seu intelecto. Daniel, pouco a pouco, foi mostrando, foi honrando o nome de Deus, com muita sabedoria, com muita temperança, com muito domínio próprio. Sempre ali, honrando, propondo as melhorias, sendo fiel no pouco, trabalhando arduamente. A Bíblia diz, se te mandarem andar uma légua, vai com ele 2. Daniel tinha todos os seus princípios ligados. Hoje em dia, quando tem algum evento na igreja, os crentes no trabalho dizem, hoje eu vou dançar na igreja. Nem dança. Aí querem sair mais cedo do trabalho para dançar na igreja. Aí quando chega no final do mês, quando vão fazer os cortes, são os primeiros a dançar.
Nós precisamos ter uma postura de Daniel em todas as áreas da nossa vida. Ser excelente em todas as áreas da nossa vida. Ser exemplo em casa, no trabalho, no ministério. Se esforçar nos estudos. Ter uma alimentação de qualidade. O homem é um ser trino, ele precisa observar os 3 pontos todos os dias. Como é que está a sua alimentação? Como está a sua saúde? Como está a sua mente, o comportamento emocional? Como você está com você mesmo, com o seu próximo? Espiritualmente. Como você anda com seus filhos, com sua esposa? Como é que está sendo dividido o seu tempo? A sua agenda é uma agenda produtiva? Comece a contar o seu tempo. Faça a oração de Moisés: Senhor, me ensina a contar o tempo para que eu possa ter um coração sábio. Entenda Eclesiastes 3, que diz: há tempo para todas as coisas. Você precisa ter tempo para todas as coisas. Você precisa dividir o seu tempo, a sua agenda tem que ser dominada por você, não o tempo tem que lhe dominar. Porque o segredo dos mortais é o tempo. Então seja o Daniel desse tempo. Pare um pouco. Veja a situação que você está inserido. Será que estão te levando para uma prisão? Daniel, quando estava entrando numa prisão, talvez ele não tenha visto aquilo como uma prisão, mas como uma oportunidade de influenciar imperadores, de organizar nações gigantescas. Um jovem que decidiu no seu coração não se contaminar, mas seguir forte na aliança. Sabe? Ser forte e corajoso. Tem de bom ânimo. Medita na lei de dia e de noite. Fala dela, não se desvia dela. Vive ela. E Deus não te desamparará. A história está repleta de homens que aparentemente não tinham capacidade nenhuma, mas Deus usou porque ficou agarrado na aliança e na visão de Deus. Josué não tinha capacidade nenhuma, mas Deus diz: eu vou te capacitar, Josué, porque tu tem fidelidade. Ser forte e corajoso, tem bom ânimo. Quando você vê Neemias, um copeiro, Deus pegou um copeiro para reconstruir a cidade. A história, Deus pegou Davi, o menor da sua casa, o que cuidava dos animais, para ser o maior campeão, o maior vitorioso em batalhas. Deus treinou Davi enquanto ele cuidava das ovelhas e ninguém estava vendo. Mas na sua fidelidade, no seu trato, no seu cuidado do dia a dia, quando ninguém estava vendo, ele não deixava, ele não perdia uma ovelha. Deus estava vendo aquela fidelidade no pouco. Deus está vendo agora o teu esforço. Deus está vendo agora o teu cuidado. Aquilo que Deus colocou na tua mão, Deus está vendo o zelo. Deus está vendo a paixão pela obra. Deus está vendo. E Ele vai te dar oportunidades. Eu não sei se é o império da Babilônia, eu não sei se é um Golias, eu não sei se é um coronavírus, mas Deus vai te apresentar um problema, e atrás desse problema o teu nome vai ser exaltado. E quando o teu nome for exaltado, você vai dizer quem é o que manda, quem é que provém, quem é que é o Rei da Glória. Deus está preparando um momento para te levar à altura. Deus está preparando um microfone para você. Deus está preparando uma multidão para te ouvir. Deus está preparando um outdoor para contar a tua história. Deus está preparando um farol para refletir a tua luz. E quando esse momento chegar, você vai falar como José falou: eu não sei, mas o meu Deus é quem sabe. Você é o cara? Não, eu não sou o cara, mas o cara é o Senhor. Você é bom? Não, bom mesmo é o Pai. O propósito de Deus é você fazer a diferença nesse tempo. É você ser o Daniel dessa geração. É você, nessa posição que Deus te colocou, te dar a capacidade, o intelecto, a unção para fazer coisas que você não faria, para você poder ter coisas que você não teria e chegar em lugares que você jamais chegaria. Vamos orar agora para que essa palavra entre no seu coração e que você torne ela vivificada para essa geração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, deixou a história desses homens para que possamos conhecer
e nos enxergar, meditar e prosperar nesse tempo. Pai, o Senhor nos deu um nome, o Senhor nos deu uma nação, o Senhor nos deu uma situação para nós escrevermos a história desse tempo. Pai, o Senhor está observando a posição que iremos ficar. Aquilo que nós iremos, Pai, guardar no coração. Aquilo que iremos nos apaixonar. Aquilo que nós iremos fazer de diferença. Porque o Senhor nos entrega um talento para multiplicar. O Senhor nos entrega, Pai, a unção para poder ser liberada, para multiplicar. Pai, nos capacita, Pai, para esse tempo. Nos unge, Senhor. Eu quero, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Como um farol em meio à escuridão. Como uma flecha que acerta o alvo. Pai, pode disparar. Estamos aqui buscando a tua direção. O Senhor já preparou o alvo. Nós estamos aqui, Senhor, disponível para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos colocou como proposta para esse tempo. Pode atirar, Senhor. Pode atirar. Nós iremos acertar este alvo e concluir, Pai, todos os teus propósitos, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Beijo no coração. Como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas cobre, com nome certo, como flecha que acerta o alvo. Quero ser exato da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é um Daniel desta geração, você é um José desta geração, você é um Moisés desta geração, você é uma Débora, uma Esther, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, uma grande família, referência de Deus nessa terra. Amém, queridos? Vamos sim fazer a diferença com essa porção dobrada que Deus está derramando sobre toda a igreja, não somente Shalom, mas toda a igreja mundial está recebendo uma porção dobrada e é nisso que nós cremos. Nós queremos abençoar você e agradecer por mais uma vez você ter aberto a porta da sua casa para Shalom chegar e cultuar ao Senhor. E nós também abrimos a nossa casa para você vir até nós, para nós cultuarmos ao Senhor juntos. Que Deus abençoe poderosamente uma semana de bênção, uma semana de milagre, uma semana com muita unção dobrada sobre os teus celeiros, finanças, saúde, físico, intelecto, emocional, profissional, sentimental, espiritual, sobre toda a tua vida. Amém? Que Deus abençoe poderosamente vocês. Beijo no coração. Estamos com muita saudade. E prepara o coração, porque muito em breve nós vamos estar juntos na nossa igreja, nos abraçando novamente. Esse tempo que se chama já, é já. Amém, queridos? Beijo. Obrigada, Gessé. Levita Adorador. Obrigada, produção. É os meninos que estão atrás da câmera. Obrigada a você que ficou conosco até agora. Até mais.